E aqui o chat, antes de você dar tem uma sequência, pergunta do Osório aqui. exato, tem duas boas, que é essa do Osório eu ia trazer também, que era perguntar como é defensivamente, mas para seguir na toada do meio de campo e depois passar para defesa, Paulinho. Ainda tem o Paulinho nesse time, né? Tinha esquecido completamente que ele ainda fazia parte do Corinthians. Como é que vocês veem o Paulinho entrando nesse meio de campo? Não, aqui, só para o Paulinho ideal era esse interior direito, né? Que a gente falou aqui que faz o contrário do que o Renato Augusto faz. Contrário não, mas enfim, faz complemento o Renato Augusto, que tem essa chegada mais vertical. Mas estou falando do Paulinho de 2017. Enfim, acho complicado. Não sei que os corintianos. Mas eu pensei no Paulinho, entendeu? Quando eu falei dessa questão desse 8, que na verdade, na saída de bola, ele é o terceiro homem quase, né? Porque ele avança, ele fica fazendo outra coisa e deixa o Renato Augusto para a saída, enfim. Mas eu pensei no arquétipo do Paulinho, assim, no estilo de jogo dele. É que o Paulinho teve uma lesão feia de ligamento, né? Então não sei se ele vai ter esse vigor físico para justamente fazer isso que o Du fez e que outros jogadores, seja Vera, seja Maicon, possam vir fazer aqui. Acho que eu estava conversando com o Rodrigo esses dias, Rodrigo que acabou de falar Lázaro, o caminho, a verdade e a vida aí no chat, que o Paulinho hoje talvez possa ser mais um atacante, essa coisa para ali, bem potencializar o que ele faz, que é pisar na área e fazer gol. Não sei, não tenho uma opinião muito formada sobre isso, mas eu não sei se ele vai ter o vigor físico para fazer essa função, sendo que ele já tem 30 e tantos anos e teve uma lesão bem complicada de ligamento, que está quase um ano fora. Então, tem que ver. Seria uma bela história, né? Uma bela história. Um jogador que é forçado a se transformar por outras circunstâncias e consegue se adaptar. O Diego Souza, né? Claro que são diferentes estilos, mas o Diego Souza jogou a carreira inteira como meia e depois conseguiu se adaptar muito bem como atacante. Quem sabe dá para testar, né? Isso que o Fabiani falou aqui é bem interessante. É que o Lázaro, que é Paulinho na ponta do losango, como alternativa atacante. Eu acho... Eu falo isso há um tempo, eu não sei. Eu não sei se eu tô convicto disso, mas... Interessante. O problema é, você fala aí jogando entre linhas, né? Como o Alisson está fazendo. A ponta do losango é o 10, mas alternativa então, ao Guedes... eu, como ponta do losango, imagino que ele pense isso não para fazer como Adson, mas para estar ali perto da área. Acho outro bom exemplo da sensibilidade do Lázaro. Eu acho que isso pode ser bom. Tem alguns pontos aí. O primeiro ponto é a questão da defesa, né? Se ele tiver realmente, tipo assim, quebrado, vai exigir menos dele. Em qualquer fase, até pressionando, vai exigir um pouco menos. Se for o 10. Porque se for o segundo atacante, aí eu acho meio inviável pensando em pressão também. E perde. E tem uma questão importante também do Paulinho, que é o fator chegada. Entendeu? Se ele já tá lá, ele não vai chegar lá. E aí você perde um valor do Paulinho. Então, assim, não sei, pode vir a dar certo. Porque, assim, a galera se adapta, principalmente o cara como o Paulinho, que já jogou de muitas formas, mas tem esses pontos. O que o Davi acha disso? Não, então, a minha questão é o seguinte, eu acho que o Paulinho, ele vai, pensando nele no lugar do Adson ali, na ponta do losango, é o seguinte, ele vai se tornar aquele jogador para finalizar e último passe. Ou seja, ele não vai participar muito do jogo, ele vai ser ele não te dá o que a Arrascaeta dá, é óbvio falar isso, mas assim, você não vai ver ele baixar. E outra coisa, Paulinho recebendo de costas, sabe? Com vários jogadores ao lado para girar o jogo. Então ele vai receber no meio do campo, na ponta do losango, para inverter a bola para o Fagner. Você imagina o Paulinho fazendo isso? Recebendo o Renato Augusto, do Fábio Santos, para inverter? Não. Mas de alguma forma ele tem que ser o jogador para definir a jogada. Só que o problema é, se ele é o 8, ele não chega lá mais. Então a questão física que o Chico falou, que o Chico falou. Se ele é o 8, ele não chega. Se eu coloco ele como ponta do losango, eu tenho esse problema de ser um jogador que vai me dar pouco para o meu sistema inteiro funcionar. Mas eu preciso do Paulinho hoje só, assim, eu vejo o Paulinho, se ele não tem condição física mais para ser esse 8, ele é um jogador só para terminar a jogada. E aí como? Segundo atacante,
Nesse esquema, eu acho que ficaria difícil para ele. Talvez sei lá, num 4-2-3-1 ele funcione, sabe? 4-2-3-1 ele É, funciona, eu eu, a- imagino. Mas eu nesse acho, esquema é complicado. Dele também. eu acho que segundo atacante pode ser interessante pensando justamente nisso. Você vai diminuir o raio de ação dele e focar, só deixar ele fazer uma coisa, que é definir que... Enfim, acho que até quando ele era 8 isso era o melhor, que é definir. Tirando a coisa, claro, dele ser esse elemento de surpresa que parte de trás e chega até a frente. Eu duvido muito que ele tenha o vigor físico para isso hoje em dia. Mas talvez possa ser interessante isso dele como uma alternativa ao Guedes. Eu acho interessante. Não tenho muita certeza, mas acho que é um teste a se fazer. Agora, rápido,